eu não tô conseguindo colocar ele aqui na. Deixa eu ver. Agora tá gravando. Não tá aparecendo Davi pra eu conseguir colocar ele, não. Ele vai tentar participar de novo. Tá, deixa eu. Aí vai aparecer aqui. É porque eu não consegui, tô enxergando ele, não. Vamos voltar pro slide. Então, essas dois neurotransmissores, né, que é a acetilcolina e a adrenalina, eles vão modular exatamente a sua capacidade de dar atenção a determinado assunto. Sendo que a adrenalina, a tendência da adrenalina é estimular o foco, a atenção, e a acetilcolina diminuir o foco e a atenção. Aí esse assunto que eu queria chegar para tratar com vocês a síndrome chamada TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que hoje em dia é muito comum você ter crianças, né, com TDAH. E o que é o TDAH? Na verdade, é uma criança, é uma pessoa que ela aparentemente ela é toda tida como normal, só que ela não consegue manter a atenção e o foco dela. Ela tem um distúrbio de neurotransmissores, exatamente, de adrenalina e acetilcolina, que ele não consegue manter aquela atenção, aquele foco como as pessoas geralmente conseguem, né? Ela não consegue manter nem por 10. Quer dizer, se o ser humano, a média de manter o foco é de 10 minutos, chegando até uma hora, ele não consegue chegar a 5 minutos de foco, né? Da atenção. Deixa eu ver se agora. Ah, agora tá certo, permitir. Não é Ranieri. Ranieri. Davi não consegui enxergar ainda. Não. Ah, é Davi. Agora, na hora que eu colocar para ele, ele sumiu da tela. Cadê? Davi, não, Ranieri entrou. Davi tá fugindo, né? Não tá aparecendo aqui. Davi sumiu da tela. Olha, apareceu o nome dele aqui, aí quando eu ia colocar, ele sumiu o nome dele. Deixa eu ver. É, Ranieri eu consegui. Esperado, assim. Então, TDAH, né? TDAH é exatamente, só repetindo para não perder o raciocínio, né? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Vamos ver se, peraí. Agora vai. Não, Henrique. Mas Davi não. Então, esse TDAH, deixa eu ampliar a tela aqui. F5. O TDAH, na verdade, é um transtorno, não é muito comum, né? Ele vai ocorrer entre 3 a 5% das crianças. E basicamente vai ter duas características do TDAH, né? Nas crianças que têm TDAH, ou adulto também, porque tem adulto que tem, que às vezes ele não sabe que tem e não se trata, né? E aí ele fica a vida toda com aquela dificuldade de aprendizado, mas na verdade ele tem um problema, né? A nível de neurotransmissor, que é o TDAH. Aí ela vai ter, essa pessoa com TDAH, o portador, né, de TDAH, vai ter desatenção, né, não vai ter capacidade de dar atenção, consequentemente vai ter dificuldade de aprender e vai ter essa hiperatividade, impulsividade, né, que é aquelas pessoas que não conseguem ficar, digamos assim, meia hora sentado, ele tem que levantar para fazer alguma coisa. O pessoal fala, né, parece que tem um bicho carpinteiro na cadeira, né? Ligado por um motor, é aquelas pessoas muito ativas. Não é que ele tenha muita energia, ele na verdade não tem capacidade de manter a atenção naquela atividade. Aí ele sai porque ele fica agoniado. Quando ele está em uma aula, que ele fica muito tempo sentado, ele vai ficar agoniado, ele vai sair porque ele não está conseguindo captar o que está sendo dito ali. Aí você vai ter, por exemplo, né? Tem muita gente também, começa um exercício, ele começa a aprender, digamos assim, ele entra na escolinha de futsal. Aí ele passa uma semana, um mês, sai. Porque não consegue aprender, mas por que não consegue aprender?
porque ele não para aprender, ele não tem foco, né? Ele pode ter o quê? O TDAH. E hoje em dia, o problema do TDAH é que hoje em dia muita gente, apesar de não ter o TDAH, mas sofre de o quê? De desatenção, devido ao quê? A quantidade de estímulo que a gente é submetido, né? É o celular, entendeu? É rede social, então você está estudando, você para dar atenção a outra coisa, né? Então muita gente não tem TDAH, mas não é, mesmo não tendo TDAH, ele não consegue dar atenção e focar como as pessoas conseguiam antes, né? Por quê? Porque tem uma quantidade de estímulo muito grande que desvia a atenção do ser humano. Então, mas o TDAH é algo que realmente você pode observar. Na hora que você tiver, no futuro, quando vocês estiverem, né, em ambiente de academia, ou escolinha, ou então qualquer outro lugar que tenha a função de ensinar, vocês vão observar pessoas desse tipo aí. A cada, digamos assim, a cada 100 pessoas, 5 vão ter TDAH. Se tiver uma turma de 100 alunos, cinco daqueles 100 vão ter TDAH. Aí você vai ver que são pessoas extremamente agitadas, né? Eles não conseguem ficar um tempinho assim naquele lugar, entendeu? Ele vai, por exemplo, o TDAH na academia. Como é que seria? Seria aquela pessoa que quer fazer muita coisa no mesmo dia, porque ela não consegue focar em um exercício. Ela quer fazer bíceps, quer fazer tríceps, quer fazer coxa, panturrilha, porque ele fica agoniado, que ele fica fazer 3 e 10, ele não consegue não, 4 e 10, 4 séries e 10. Ele quer passar, entendeu? É um sinal que pode ser TDAH. Ou então pode ser o dia a dia, né? Das redes sociais que torna a pessoa que não tem TDAH parecendo que tem TDAH. Esse assunto é bem interessante, até para vocês fazerem trabalho de TCC no futuro, né? Sobre o TDAH e o aprendizado motor. Tem muito artigo aí, em português, inclusive. E o TDAH influencia exatamente onde? Ela é um desequilíbrio entre a parte de neurotransmissores, entre a adrenalina e a acetilcolina. A pessoa com TDAH, ela tem um déficit de acetilcolina, né? E tem neurotransmissores adrenérgicos maiores do que o de acetilcolina. Aí ele fica muito agitado, porque a adrenalina, até certo ponto, ela melhora o foco. Mas se você der uma carga de adrenalina muito grande, você desvirtua o foco. Não é exemplo, você termina um jogo de futebol. Você, né, quando termina o jogo, você está agitado, você não consegue parar para conversar. Você quer andar, quer tomar água, né, mas não quer ficar parado porque a sua adrenalina está muito alta. Então ela vai hiperexcitar o seu cérebro. Então o TDAH é exatamente isso aí. É uma quebra de relação entre neurotransmissores. Aí, para isso, tem a medicação, né? E é interessante que muitos trabalhos mostram que, além da medicação, para quem tem o TDAH, o melhor é fazer esporte que tenha luta. Por quê? Porque a luta ela vai estimular muito o foco, tipo o judô, que ele trabalha muito a atenção e o foco. Então, quem tem TDAH tem dificuldade da atenção e focar, né? Mas você começar a estimular ele com artes marciais, a tendência dele é que melhore a atenção e o foco dele. O melhor tipo de esporte é esse, que tenha atenção e foco. Se você colocar quem tem TDAH para uma atividade muito agitada, vai piorar a situação dele. Você tem que dar atividade que tenha mais calma, né? Como as lutas, né? As lutas, geralmente, quando você está aprendendo a lutar, você vai com calma, ensinando a base, ensinando os golpes. Então, tudo isso aí vai trabalhando muito o foco. Tem muito artigo que mostra. Depois vocês procurarem no Google, né? A relação TDAH e judô. Não é? Junto com a medicação, é muito bom esporte. Mas, como eu disse, tem gente que tem o TDAH e a vida toda com TDAH e não sabe. Só sabe que é agitado, mas não sabe por quê. Agora, falar um pouquinho da memória, né? A memória, por exemplo, não adianta você ter atenção e foco se você não guardar a informação. A gente aprendeu que toda a informação motora é guardada onde? No córtex motor, no cerebelo, não é isso? Mas tem uma parte da informação que não é motora, que é cognitiva, que ela é guardada numa área chamada hipocampo, não é? O hipocampo, ele vai ficar no finzinho dessa área esverdeada. Vocês estão vendo aqui a área esverdeada, né? Aqui você deu um corte o quê? Lateral no cérebro, deu um corte lateral. Aí aqui você tem essa área esverdeada,
que é uma área das emoções que a gente fala. E aqui no finalzinho dela tem o hipocampo. Esse hipocampo, ele guarda informações cognitivas, enquanto o córtex motor e o cerebelo e os núcleos de base, né, guardam informações motoras, o hipocampo vai guardar informações cognitivas. Sendo que o hipocampo, ele é associado com essa estrutura aqui, que são os núcleos de base. Lembra que eu falei os núcleos de base? Eles são estruturados com quem? Com o córtex motor, não é isso? Então você tem uma importante conexão entre a função cognitiva e a função motora, que é exatamente o que? Os núcleos de base. Por exemplo, quando a gente aprende um movimento, você vai guardar esse movimento no nível do córtex motor, do cerebelo e dos núcleos de base. Mas, por exemplo, quando você vai aprender tática de movimento, você vai ter a parte cognitiva, você vai guardar onde? Lá no hipocampo. Entenderam? Então, esse circuito aqui, córtex motor e hipocampo, ele é essencial para o aprendizado. Isso aí tu tinha falado ainda, né? Isso é importante, só para fechar, né? E junto aqui o hipocampo, você tem uma estrutura chamada aqui amígdala. A amígdala é onde, lembra que a gente falou isso aí em sala de aula? É aquela estrutura que faz você gostar ou não de alguma coisa. Se você disparar sua amígdala, você vai o quê? Ter raiva daquela coisa, não é isso? Então, na hora que você está aprendendo uma atividade motora, você estimula muito essa área hipocampo e amígdala, né? Então, se, por exemplo, o professor for chato, se você não gostar daquele local, for muito quente, se tiver alguém que você lá que você não gosta daquela pessoa, essa área motora vai ser estimulada pela amígdala. Aí você não vai querer aprender aquela movimentação. Por isso que tudo é conectado, né? O lado emocional com o lado motor. E você não vai guardar informação nem no seu córtex motor e nem no hipocampo. Esse circuito aqui é o circuito das emoções que a gente fala. Por exemplo, é, eu coloquei, eu acho que no mês passado, uma videoaula com uma apostila que falava de Neymar, né? Que ele dizia que quando o Neymar chuta uma bola, são poucas áreas que se acendem no córtex motor dele. Então, quando o Neymar vai chutar uma bola, ele não se deixa dominar pelo quê? Pela emoção. Ele bloqueia esse circuito aqui emocional. Porque é só uma areazinha pequena lá no córtex motor que vai disparar o chute dele. Então é muito mais difícil ele errar, tipo um pênalti. Agora, se você pega um jogador iniciante, então essas estruturas aqui, núcleos de base e o cerebelo vão disparar junto com o córtex motor. Ou seja, vai influenciar o movimento, a emoção vai influenciar o movimento. É por isso que você está aprendendo uma atividade, aquela atividade tem um conteúdo muito forte emocional. À medida que você vai praticando, vai desenvolvendo, aquela atividade deixa de ter um conteúdo emocional e fica algo mais, digamos, mais objetivo, né? Você vai chutar, vai correr de modo objetivo, sem levar em conta as emoções. Aí você pode estar jogando com a torcida gritando contra, né, contra seu time, mas você não vai estar nem aí, porque você bloqueou todo esse circuito emocional aqui da amígdala, né? O próprio hipocampo, você está jogando tipo robozinho, só com um córtex motor. Entenderam como é interessante essa parte que une, ó, tá vendo aqui? Esse slide aqui é bem interessante, que ele vai mostrar o córtex motor, os núcleos de base, o hipocampo e a amígdala fica por aqui, a amígdala. Então, todo esse circuito aqui no aprendizado é importantíssimo. Ele vai levar você o quê? A aprender o movimento. A parte motora vai ficar gravada basicamente no córtex motor e no cerebelo e núcleos de base. E a parte de tática, de raciocínio, vai para onde? Hipocampo, né? É por isso que você, quando vai ensinar uma atividade, exemplo, você vai ensinar o basquete. Você não vai jogar toda a informação para ele, a parte motora e a parte cognitiva. Você vai dividindo. Você joga um pouquinho a parte motora e vai explicando a regra. Porque a regra vai ficar na área motora e na área hipocampal, que é aqui, tá vendo? Mas o que conecta a parte motora ao hipocampo é exatamente os núcleos de base, que fica por aqui, ó. Eles conectam o córtex ao hipocampo. Não é interessante isso aí? Alguém tem dúvida?
Pronto, esse que eu queria mostrar, para a gente entrar na matéria nova. Todo mundo está aí vivo? Estamos Então, sim. né? Graças a Deus. É, né? Sim. Continuaremos. Por enquanto, Eu acho sim. que, eu acho que mês que vem a gente volta, viu? Em maio, meado de maio, tá voltando. Deus Pelo quiser, menos mas já tô para. doido dentro de casa. É chato, né? Homem. Ninguém. Um dia ou outro é bom, né? Mas o mês todo, né? É de lascada, não? É, pelo menos aqui eu Então tô vou. vadiando direto. É, mas não pode não, rapaz. Tem que ficar em casa, tem que ter cuidado. Tá de máscara? Quando sair, usa máscara. Eu só saio pra jogar fute Não mesmo. sair de casa, cara. É? É, Futebol de campo, é? fute mesa. Sim, fute mesmo, sim. Pensei que era futsal. Mas como é que é fute mesmo? É futebol de botão, não? É igual É o que é? futevôlei. Não pode deixar a bola cair, não. É Sim, três é uma toques. variante do futebol, né? Aí a bola tem que bater na É dois de mesa cada e lado, é? é dois cada lado. Sim, entendi. Igual É futevôlei. uma mistura de ping-pong com futebol, né? É isso aí Tem mesmo. a mesa. Só que Sim, nós jogamos mas com não a de aglomera não, plástico, né? a gente Fica. é pobre. Hein? A gente joga com a O de quê? plástico, porque a gente é pobre. Mas o importante é jogar. Mas não aglomera não, É né? Porque o verdade. perigo é se você aglomerar. Pra não É ficar respirando verdade. o vírus, né? Esse vírus é safado. Quando você dá um Verdade. espirro, ele vai. Fizeram uma pesquisa com ele, aí quando as pessoas estão correndo assim, tipo vai pro parque correr, aí ele consegue se transportar até 20 metros. Se você estiver correndo, né? Porque parece que o vento acelera ele. Você tá respirando e tá saindo. Ele vai sendo jogado lá na frente. Por isso que é perigoso correr assim. É embaçado, não? Quando você tá andando, não, tá parado, ele não vai longe não, mas se estiver correndo e estiver correndo assim, em campo aberto, que venta, aí você dá um espirro ou tosse, aí ele vai lá uns 20 metros de distância. O perigo é esse. Então vamos entrar agora, já que eu fechei o finalzinho que eu queria terminar, que é essa parte de aprendizado motor e cognitivo, agora a gente vai entrar nessa parte de escolas motoras que eu falei, né? Aí eu vou explicar a vocês agora as teorias que explicam como é que o indivíduo aprende as coisas. Porque você já tem a carga teórica da parte neural, aí essa parte de escola de aprendizado fica mais fácil. Então, exatamente, o objetivo é mostrar nessa segunda aula, né, mostrar as teorias que regem a aprendizagem motora. Essa parte é muito fácil, essa parte você não tem dificuldade nenhuma. Porque basicamente, deixa eu botar aqui, você vai trabalhar com três teorias. É a teoria do circuito fechado, a teoria do circuito aberto, é até feio esse nome, né? Circuito fechado, mas o nome é esse realmente. E a teoria do esquema. E aí eu vou explicar a vocês bem direitinho isso aí. Então, essa primeira teoria, denominada circuito aberto, foi desenvolvida por Kelly em 68, foi muito tempo atrás. 52 anos já, né? 52 anos já. Então, como é que ele estruturou essa teoria? Essa teoria diz o seguinte, que o ser humano é, ele aprende com informações sendo gravadas no nível de córtex cerebelo, né? E por essa teoria aí, as estruturas mais importantes para você aprender a parte motora seria realmente seu cérebro. Entendeu? Seria o seu encéfalo. Aí qual é a limitação dessa teoria? Ele fala o seguinte, que quando você aprende uma informação, um exemplo, chutar, aquele chute fica gravado no nível do seu córtex motor primário, né? Na área suplementar, no cerebelo. E a partir disso aí você passa a repetir aquele movimento. Vamos supor, de olho fechado você vai chutar. Porque a informaçãozinha está gravada no, como é que se diz, no seu córtex motor, no seu cerebelo. Então, essa teoria aí se ampara exatamente no que a gente viu nas aulas da primeira unidade, né? Que toda e qualquer informação motora, a tendência dela é o quê? É gravar no nível, inicia lá no seu córtex, né? E começa a espalhar pelo cérebro, vai para o cerebelo, núcleos de base, vai criando sinapses, que a gente fala, né? Você vai aprendendo e vai criando sinapses. Então aí ele desenvolveu essa teoria a partir disso aí.
E a outra teoria é de circuito fechado, que ele fala que, na verdade, o ser humano aprende não só com a estrutura central do cérebro, né? Mas ele utiliza do ambiente e mais do corpo dele, né? Mão, pé, entendeu? Tudo que gera sensação ele vai ser usado para aprender. Então, vocês reparem que essa teoria de circuito aberto dava muita atenção ao aprendizado que no nível apenas cerebral, nível de formação. E logo em seguida, em 71, tá vendo? Ó, a primeira foi em 68. Aí depois, em 71, Adams propôs que, na verdade, o ser humano aprendia muito mais, aprendia pouco com o cérebro, mas aprendia muito mais com o resto do corpo. Tipo assim, um basqueteiro, um jogador de basquete, ele consegue ter muito mais sensibilidade nas mãos, né, do que, vamos supor, nos pés. Por quê? Porque ele usa as mãos para manipular a bola, para arremessar a bola. Então a mão dele atua melhor do que o cérebro dele. Entenderam? A sensibilidade. Aí, na verdade, uma teoria, vocês veem que uma complementa a outra, não é isso? O circuito aberto, que dá atenção somente ao sistema nervoso central, e o circuito fechado, que dá atenção ao quê? À propriocepção. Não é? Você vê que essa teoria de circuito aberto fechado, você não consegue explicar a maioria dos movimentos com apenas uma. Não é isso? Você vai explicar porque o ser humano joga basquete, né? Em um ambiente com, sei lá, no sol, depois na escuridão. Porque para ele jogar na escuridão, vamos supor, ele está no ginásio e a luz cai. Ainda assim você consegue jogar. Por quê? Porque você vai ter o tato, né? Você vai ter outras características que não são o cérebro. Né? Por isso que não é. O cérebro é importante, mas ele não consegue gerar o movimento por ele mesmo. Ele precisa de quê? De propriocepção, né? Ele precisa sentir o calor, o tato, né? Então, na verdade, uma teoria complementa a outra no aprendizado. Você aprende com as duas coisas, com a sua percepção, tanto é que a gente estudou as funções, né? As funções de percepção, a atenção, né? O foco, tudo isso aí significa o quê? A percepção. Agora, é o seguinte, quando em determinadas atividades, por exemplo, quando se fala assim, o goleiro pegou aquela bola no reflexo. Já ouviram falar isso aí, né? O cara chutou, o goleiro, sem pensar, assim, aparentemente, sem pensar, o goleiro pulou e pegou aquela bola, não é? Será que esse goleiro, na hora de pular, ele foi estimulado pela parte da percepção? Será que deu tempo entre chutar, entre milésimo de segundo, o cara chutou a bola e ele saltou? Provavelmente a sensação teve muito pouca participação nele. Porque entre chutar e ele saltar foi tão rápido que não deu chance nem do olho perceber que houve o chute, não é? Então, na hora que o sujeito faz uma coisa intuitiva, ele trabalha muito mais a nível central, mais cerebral realmente, não é? Agora, na hora que você tem tempo de pensar, de raciocinar, você trabalha muito mais com o circuito fechado, não é isso? Por exemplo, você vai cobrar uma falta no futebol. Aí você ali é uma atividade o quê? Que vai levar um tempo. O time adversário vai arrumar a barreira, não é isso? Então você vai conseguir ver se tem um buraco na barreira para chutar. Você vai trabalhar o quê? Com sua percepção. Aí, na hora que você tem uma atividade mais lenta, você consegue. Essa teoria de circuito fechado funciona melhor. Mas na hora que a atividade é muito rápida, né, tipo uma atividade de quase reflexo, a teoria de circuito aberto explica melhor. Entenderam? Mas, em regra, você sempre vai aprender com as duas teorias. Tanto levando em conta o sistema nervoso central, quanto a sua percepção. Uma coisa alimenta a outra, não é? O tato estimula o cérebro, que estimula o cerebelo, quer dizer, que estimula o córtex motor, que vai estimular o cerebelo, que vai estimular o núcleo de base. E, por sua vez, o próprio cérebro estimula o corpo, né? A motivação e tudo isso aí, para você ficar mais arisco, né? Tem dúvida até agora? Alguém quer perguntar? Circuito aberto. Lembre-se que esse nome aberto significa aberto para o sistema nervoso. Na hora que a gente fala circuito aberto, a gente está dispensando o quê? Todo o aparato de percepção, tato, né? Está dispensando o quê?
os receptores de dor. Você está trabalhando só a nível que cortical, né, do cérebro. E quando a gente fala circuito fechado, a gente trabalha o cérebro associado com a percepção, com a sensação, com o tato, com a dor, entenderam? Então, na verdade, o que aconteceu foi que em 75, tá Professor, vendo? Hein? consegue me ouvir? Tô ouvindo, perfeito. No caso, circuito aberto seria a extensão das sensações com o mundo externo, enquanto o circuito fechado... Não, aí é o contrário. O aberto seria mais com o mundo, o seu sistema nervoso central, a sua parte interna, né? O fechado é exatamente com o mundo externo. É você que se conecta através da sua sensação com o mundo externo. Sim, através do tato, entendeu? mas tudo com sensações corporais, né? Tipo... Exatamente, você trabalha muito com sensação, exatamente. É retroalimentando que a gente fala, né? O feedback. Feedback sim, positivo ou negativo, né? É Moisés aí que tá falando? É. Pronto, conheci a voz. Ó. No Então, no caso, o aberto, ele lida somente na mente, é isso? Tipo... Exatamente, é a coisa mais pontual, mental, é uma coisa mais reflexiva. Não dá tempo nem de acionar outras estruturas, entendeu, Moisés? É uma coisa mais... É tipo como eu falei, o goleiro, na hora que o jogador chuta uma bola, o goleiro pula no lugar certo. A gente fala, ele foi no reflexo. Né? Você não dá tempo de estimular outras áreas, senão o sistema nervoso central. Aí, exatamente. Aí eles diziam o seguinte, que quando o ser humano aprendia uma atividade, aquela atividade ficava guardadinha lá numa parte, e realmente isso acontece. Mas só que ele dizia que quando você grava aquela atividade, vamos supor, lá no seu cerebelo, você vai independer de qualquer sensação. O que está guardado ali vai ser estimulado somente pelo próprio sistema nervoso central. Dispensava parte de toda da propriocepção. Aí esse foi o grande engano, né? Porque, mas, na verdade, você diga. Geralmente a aprendizagem, ela passa do circuito fechado para o circuito aberto? Exato, você pode dizer assim. Exatamente. Quando a atividade fica mecanizada, ela fica muito no nível de circuito, o quê? É o mesmo circuito aberto. Você trabalha só no nível cerebral. Sim. Mas aí que está o problema. Quando você, por exemplo, você joga vôlei no ginásio, aí você vai jogar futevôlei, que é na praia, ou não, vai jogar vôlei de praia, aí você vai ter que refazer todo esse seu aprendizado, mas mantendo o que você aprendeu anteriormente, né? É o toque, a manchete. Aí você trabalha muito com o circuito fechado. Porque a areia é diferente. Você pisar no ginásio, né, que é duro, e a areia, o quê? Afunda o pé, né? Mas você trabalha os dois também, né? Você também tem a lembrança daquilo que você já faz Exatamente. No outro. Ok. Você já tem que a gente fala, tem uma informação gravada ali, né? Do básico. É por isso que quando você está ensinando qualquer atividade, você tem que partir do mais simples para o mais complicado. E você vai ter que primeiro estimular bem para ele poder guardar aquele básico. Aí depois que ele guardou o básico, você pode variar. Sim, sim. Porque você está estimulando essa cadeia fechada de conexão entre o meio ambiente e o aprendizado. Eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso relacionada a hábitos. Eu acho também que não utilizava a questão do circuito aberto e circuito fechado. Mas ele falava, por exemplo, que os hábitos eles devem ser construídos aos poucos, né? Até que tipo, você começar com pequenas coisas, né? Pequenos hábitos. E depois de um tempo você ir aumentando o tempo e aumentando a complexidade das coisas que você deseja, até chegar àquele hábito que você realmente gostaria de ter, né? É porque, na verdade, o ser humano é o quê? A gente não muda, independentemente. Tipo assim, você está desenvolvendo um hábito novo. Você trabalha com a mesma estrutura cerebral do que você trabalha quando você vai aprender alguma atividade motora, né? Então, o que você... Essas teorias que a gente está vendo aqui pode ser aplicado no dia a dia, né? A gente, quando você tá nadando, tá lendo um livro, você está usando a mesma estrutura cerebral que a gente usa para jogar bola, né? Só que, exatamente, eles desenvolvem as teorias, mas você pode aplicar em outras... Sim. Né? Por isso que está tão na moda essa teoria quântica, né? Porque você aplica alguma coisa no sistema nervoso, mas uma teoria que é totalmente diferente, mas aplica naquela estrutura já conhecida, que é o cérebro, né? Então, mas como hoje em dia todo mundo quer falar de quântico, né? Tudo é quântico. Exatamente, é quântico.
É porque, na verdade, se você for analisar um neurônio no microscópio eletrônico, você vai ver que ele é formado por partículas, elétrons, né? E no final das contas tem tudo a ver mesmo. Aham, No realmente. final, todo mundo é igual. Sim, sim. É por isso que diz que todo mundo veio do pó e irá para o pó, não é isso? No final, todo mundo é igual. São átomos, né? O corpo da gente é feito de átomo. Então a gente vibra, né, naquela energia. Uhum, Aí, sim. exatamente. Aí quando você está muito tá sonolento, sua energia está baixa, né? Que a gente fala. Tem tudo a ver com isso aí. Aí vamos Certo. continuar. Aí em 75, aí o que aconteceu? Essa primeira teoria aqui que a gente viu do circuito aberto foi desenvolvida em 68. Aí logo em seguida, em 71, ele acrescentou o circuito fechado. Em 75, Smith, né, ele juntou as duas, né? Que realmente é lógico, né? Para criar a chamada teoria do esquema. Teoria do esquema motor. A TEM, tem, né? Teoria do esquema motor. Que aí ele vai trabalhar com as duas estruturas, tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico, que dá percepção, o tato, né? Tudo isso. Aí o que Smith falou? Ele disse primeiro que realmente o ser humano aprende com a grande ajuda dos sistemas que não são apenas o sistema nervoso central, e sim o tato, né? A parte que é mais circuito fechado é o tato, a percepção, o sentido de dor, tudo isso aí. Então, tudo aquilo vai estimular para criar a memória motora, que tem gente que fala de engrama. Engrama, o nome é memória motora. Você vai ver na literatura chamada engrama. Que é exatamente, aí quando você cria essa memória motora, você vai cada vez depender menos de quê? Da percepção. Você vai conseguir fazer aquela coisa automatizada. Agora, a lógica é evidente. Toda vez que você mudar as condições de prática, você vai depender mais do que da sua percepção. Como eu falei, você joga vôlei sempre no ginásio. Você aprendeu daquele jeito. Aí você vai para a praia, aí você vai ter que fazer uma. Não vai reaprender tudo, mas vai reaprender um ambiente só. Porque a técnica sua vai estar lá, gravada, né? Como falou bem no circuito aberto, vai estar gravado ali no nível, como a gente viu o Neymar, na hora que o Neymar chuta, né? Só acende o pontinho ali do córtex motor dele. Significa que ele está bem gravado naquela área. Mas se eu botar o Neymar para chutar, não é, em situação no quarto escuro, ele vai se adaptar àquele quarto escuro. Aí ele vai usar o quê? Aí ele vai acender mais áreas do cérebro, não vai? Vai. Ele está sendo estimulado o quê? Pela visão, né? Pela sensibilidade. É o que os portadores de deficiência visual, né, desenvolvem bastante. É a percepção do ambiente, né? Quem já teve contato, quem já viu, não é? Eles sabem uma atividade motora, mas ele desenvolve além de que a gente desenvolve a nossa, porque ele usa muito a sensibilidade dele, né? Inclusive tem o futebol de cego, né? Eles ganham de pessoas com visão normal, eles já jogam tamanha habilidade deles, porque eles trabalham tanto com o sistema nervoso central como com sensibilidade. Enquanto a gente não, a gente aprende a atividade e passa a usar aquela atividade mais com o sistema nervoso central, mais nível de circuito aberto, não é? É por isso que hoje está na moda. Você ouviu falar? Tem livro que fala assim: para você estimular seu cérebro, procure fazer as coisas tipo assim, você com a mão com um lado diferente. Se você escova os dentes com a mão direita, procure escovar com a mão esquerda, para você estimular o aprendizado. Porque você é destro, aí escova sempre com a mão direita. Se você não estimular com a mão esquerda, você vai sempre ficar na mesma, né? Aí com a mão esquerda você dá o quê? Você estimula outras áreas do cérebro. A área motora, sensibilidade, né? É aquela coisa, você sempre dirige pelo mesmo caminho, tente variar o caminho. Vai estimular outras áreas do cérebro, né? Então a teoria do esquema de Smith foi exatamente isso aí. Foi linkar que o ser humano, ele aprende e no início do aprendizado, ele é muito sensibilidade e sistema nervoso central. Mas na hora que ele consegue gravar aquela memória motora, aquilo forma um engrama, né? Tipo assim, eu tenho um engrama para chutar. Se eu tenho um engrama para chutar, eu posso aproveitar ele onde? Posso aproveitar no futebol, posso aproveitar em que mais? Na dança, né? A dança tem chute também. Então você pode aproveitar em várias atividades. Agora o que vai variar, você nunca dançou, mas você joga bem, faz bem o esporte, você tem mobilidade no corpo.
Então, aquela mobilidade você pode aproveitar para onde? Para a dança. Você tem um engrama formado, né? Agora, se, vamos supor, você nunca arremessou. Aí, se você vai jogar handball, você vai ter muita dificuldade. Porque você não tem engrama do arremesso, né? Não tem aquela memória formada do arremesso. Então, você tem que aprender a memória do movimento, mais dominar o ambiente. Você tem duas dificuldades. Na hora que você tem a memória formada, você só vai dominar o ambiente. Né? É o futebol, é o vôlei, né? Vôlei do ginásio e vôlei de praia. Se eu botar um atleta do vôlei de ginásio fechado de quadra na praia, inicialmente ele vai ter dificuldade. Mas como ele já domina o ambiente, ou, aliás, o ambiente em pouco tempo ele vai dominar. Então ele vai ter bem facilidade. Do que se eu colocar uma pessoa que nunca jogou vôlei. Aí ele vai ter que aprender o movimento, vai desenvolver em grama, né? Vai ter que gravar aquela informação e mais dominar o ambiente. Então o Smith, no final, ele uniu as duas teorias para criar a teoria do esquema motor. E essa teoria do esquema motor a gente vai ver melhor nas outras aulas. Hoje em dia ela já desenvolveu bastante ela. Vocês vão ver que é uma coisa bem assim, que está bem evoluída essa teoria do esquema, né? Porque ela tem muito tempo, ela já tem 45 anos, né? Então, de lá para cá, ela desenvolveu bastante. Inclusive, ela se usa hoje a teoria do caos para explicar a teoria do esquema. Pronto, aqui. E aí, estão tudo mudo por aí? Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Não. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a nossa matéria e a Covid. Porque qual é a matéria da gente? Não é a aprendizagem motora? E vocês estão observando que essa Covid, o que ela fez com a parte motora? Quem quer falar aí? Deixou todo mundo preso em casa. Exatamente. Isso leva a quê? Uma diminuição da atividade, né? Da Sim. atividade motora. É porque no futuro eu acho que no ano que vem vai ter muito trabalho sobre isso. Artigo, TCC, vai ter muita coisa ligando Covid e atividade física. Aí eu vou pedir para você fazer uma atividade em casa. Pode ser com um parente, né? Por WhatsApp. Eu vou depois colocar no AVA. Mas são perguntas básicas. Olha o que você vai perguntar. É bem facinho, deixa eu ver aqui. Você vai fazer um levantamento, vai pegar, pode ser por WhatsApp, pode telefonar com, né, pessoal que mora em casa. Você pergunta a idade da pessoa, a idade, o gênero da pessoa, né, masculino, feminino, e a perguntinha básica. Você pergunta assim: antes da quarentena, você fazia um exercício regularmente, né? Sim ou não? Qual? Corria, jogava bola. E depois da quarentena, você continua a fazer alguma atividade física regularmente? Qual? Aí a pessoa vai dizer, né? Aí outra pergunta. Depois do início da quarentena, você ganhou peso? Né? Mesmo que não saiba se ganhou ou não, mas ela acha que ganhou peso? Né? Tem gente que, tipo assim, não vai saber quanto ganhou, mas sabe que ganhou peso. Que a calça está apertando, entendeu? Eu ganhei. Aí isso aí é interessante, porque a gente vai conseguir detectar padrões de atividade motora e a relação com a Covid. Então, aí, tipo assim, se cada um pegar 5, 10 pessoas, né? Vai dar mais de 100 pessoas aí no final. Aí dá para montar um quadro bem bacana, uma estatística. E aí eu vou modelar os dados e a gente vai discutir em sala de aula. Daqui para lá já acabou. Mas eu vou botar no AVA essas perguntas aí para vocês fazerem, entendeu? Aí na próxima aula, que vai ser na próxima quarta, a gente vai conversar sobre esses dados aí. A gente vai falar da teoria, que é continuação do esquema motor, e mais os dados que vocês trouxeram já dessa Covid. E aí vai dar para gerar muito artigo isso aí. Vai ser bom para todo mundo, para Enex, entendeu? Porque, porque é interessante, eu estava pesquisando, esse trabalho de isolamento se fazia muito com astronauta. Tipo assim, o cara vai, esse pessoal que tá tentando ir para Marte, né? Então isso faz muito trabalho de isolamento, para ver até quanto a pessoa consegue aguentar sem pirar, ficar no lugar com outras pessoas trancadas. E é o isolamento que está correndo na quarentena, né? Você fica em casa com sua família, sem sair. Quer dizer, sai muito rapidamente e volta, não é? Então, aí, eles faziam muito esse trabalho exatamente porque o astronauta, ele, quando vai para a Lua, ele passa, né, uma semana no espaço. Uma semana sem sair para nenhum canto. Ele e os colegas dele. Então, isso aí é uma forma de isolamento, né? E agora ele está vendo isolamento na vida real. Quer dizer, no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, né? É do Japão até aqui no Brasil, né? Então, é bem interessante para ver o impacto na atividade física.
vai ter muito trabalho com a psicologia, né? E com a educação física é bem interessante. Aí a gente vai fazer esse trabalho junto. Vocês vão mandar os dados para mim, eu vou modelar esses dados, a parte estatística, fazer média, desvio padrão. E ele vai tirar. Aí eu repasso para vocês, aí cada um pode usar como quer os dados. Fazer o trabalho, né? Cada um vai ter suas ideias aí, vai fazer o trabalho. Aí pode publicar, vai ser bem bacana. E o mundo depois da Covid vai ser diferente, viu? Primeira coisa é que todo mundo vai ficar lavando a mão toda hora agora, né? Toda hora álcool gel. E fora essa parte da ciência que vai evoluir bastante, né? Por exemplo, quem corria, fazia academia, não está podendo fazer academia, estão fechadas, né? Aí tem muita gente usando a escada. Por exemplo, aqui no meu prédio eu uso as escadas. Eu moro no 15º andar aqui. Aí eu subo pela escada e desço pela escada. Aí é um exercício bom. Cansa demais, viu? 15 andares. Então tem muita gente fazendo isso, né? Você vai adaptando. Aí por isso que eu quero que vocês façam esse levantamento, para a gente ver o impacto, né? E na criatividade também. Tem gente criando as coisas, né? Fazendo em casa, pelo YouTube, o cara bota, né? Ou então live, né? Fazendo com dança. Tem muita coisa acontecendo. Aí eu vou botar direitinho essas perguntas aqui e vocês vão tentar coletar esses dados. Aí na quarta-feira que vem a gente vai abrir e discutir nessa parte aí. A influência da Covid na parte motora do ser humano. Ok? Alguma pergunta? Quem vai fazer a chamada? Tá aqui na tela, eu tô vendo, tá todo mundo aqui. Tem 19. Professor, mas tem um problema, porque eu, sem querer, usei o da minha irmã, o e-mail. A Raíssa aí. Sim. Mentira, esse é o nome dele de verdade. Ui, Raí. Esse é meu nome artístico. É o nome artístico. Mas a voz é a mesma, não mudou não, né? Droga! Aí tá Tá tranquilo. vestido igual Raíssa? E aí, vocês vão ter aula amanhã? Estão tendo aula direta agora sim, né? Pelo Google Meet, né? Isso. É, direto agora. Isso, Todo dia. Né? Aí exatamente. quem perder a aula faz o relatório em 3 dias, né? É. Tô sabendo disso já, né? Quem não conseguir assistir a aula, assiste depois gravada e faz o relatório. Mas aqui tá tudo tranquilo. E aí, mais alguma pergunta? Não, senhor. Só o Davi que Pessoal. tá indignado porque não conseguiu entrar. Quem? Davi não é? Daí eu botei Davi ele, na hora que eu fui clicar no nome dele, sumiu o nome do Davi, ó. Pô, ele tá indignado, porque ele disse que não conseguiu entrar, Eu botei não. todo mundo deu certo aqui, ó. Deu todo mundo certo. Agora, Davi foi o que escapou aqui do meu. Eu botei Ranieri, foi Ranieri, e logo em seguida Davi sumiu. Na hora que eu ia clicar nele. Mas eu tô salvando a aula e depois eu disponibilizo. Aí eu boto no Ava o endereço. Tá bom, pessoal? Agora eu vou colocar essas perguntas no Ava, aí vocês tentam coletar esses dados. É bem facinho, não tem muita dificuldade não, o questionário. São 4 perguntas só. Mas vocês vão ver como é que dessas 4 perguntas a gente vai tirar um bocado de teoria. O senhor quer de quantas pessoas, mais ou menos? Não, você, tipo assim, você vai pegar o questionário e vai fazer com quanto você quiser. Vai falar com teu pai, com tua mãe, com teu irmão, namorado, entendeu? Coleta, vai coletando os dados. É individual, cada um faz o seu. Certo. Que aí depois a gente vai juntar todos os dados e vai fazer uma apresentação coletiva. Isso é bacana, quando tiver em sala de aula. E isso aí depois vocês vão usar para fazer artigo, fazer TCC, vai dar um bocado de tema interessante. A gente envia pelo Ava ou pelo e-mail? Pelo e-mail. Eu vou botar, quando eu mandar, como é que se diz as perguntas, aí eu já boto a forma de envio. Mas é por e-mail. Porque eu Certo. vou pegar os dados e vou organizar na parte estatística, para a gente ver o comportamento. Aí eu vou passar para vocês os dados, bem mastigado já. Aí vocês vão, depois faz um trabalho coletivo lá. Assim, tipo assim, essa quarentena continuar, né? O trabalho, ao invés da prova, a gente faz esse trabalho em cima desse questionário. A prova vai ser o questionário. Eu vou passar uma atividade em grupo, aí vocês fazem. Mas Deus queira que mês que vem tá junto. Se Deus quiser. Vamos tá. Porque é meio chato ficar assim, né? É legal, mas ao mesmo tempo não é. Tá bom, pessoal? Não é? Ó, o futebol tá suspenso, tudo suspenso. Aula, tá tudo.
Cerrado. Cinema, né? O mundo tá diferente. Mas é só pra gente, é pra todo mundo, né? O futebol vai E- voltar dia 9. Hein? Dia 9 tem o campeonato que vai voltar na Alemanha. Sim, é porque a Alemanha já tá mais ou menos saindo dessa curva, né? Mas vai Eu ser tudo fechado, Sem sabe? ninguém. Sem público. Só o jogador, né? Sem torcida, né? E na É. Itália eles querem fazer exame com todos os jogadores para depois poder liberar para jogar. Pronto, exatamente. Olha, você imagina um torneio sem torcida. Aí vai predominar que teoria? Teoria circuito aberto ou fechado? Se você jogar sem. O que vai influenciar mais? Vamos voltar à matéria agora. Você joga no estádio fechado, só jogador jogando, sem torcida. Você tem a participação maior ou menor da sua percepção? Acho que é o circuito aberto. Exatamente. Você trabalha mais ao nível de os jogadores tipo Neymar, que já estão tudo ali no gravado, a parte motora no córtex motor, né, naquele ponto, eles trabalham mais com o sistema nervoso central, exatamente. Usa uma teoria do circuito motor aberto. Que a torcida é que dá o diferencial, né? Ele grita, vaia, é o que dá a variação ali do ambiente. Olha, foi bacana, foi uma pergunta de final. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação, né? Até a próxima quarta-feira. Valeu, professor. Para todo mundo. Um abraço aí. Tchau, Boas professor. aulas. Valeu. Tchau. 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 Até quarta. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, professor. Até mais. Um abraço. Até mais.